Fala, minhas crianças, como é que vocês estão? Hoje a nossa revisão vai ser sobre a população mundial e a sua composição, rapidinho, só para dar uma clareada aí nas ideias. Então, população mundial, né? A gente está falando da população do mundo inteiro mesmo. Acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que a população do mundo ela é diversa, né? Ela é bastante diferente. Então, nós discutimos em sala, por exemplo, quais seriam as origens dessas pessoas da imagem. Vocês se lembram? E nós percebemos que, na verdade, elas podem ser de vários lugares, né? Porque as diferenças, embora elas sejam importantes, muitas vezes elas vão carregar também semelhanças, principalmente quando a gente está falando aí de áreas continentais. Então, por exemplo, continente africano, continente sul-americano, continente europeu, né? A gente não pode generalizar e dizer que todo mundo tem a mesma cara, mas vão ter ali algumas semelhanças importantes para que a gente consiga identificar mais ou menos de onde aquela pessoa é, né? A gente consegue fazer isso. O Brasil é mais difícil, porque tem uma miscigenação muito alta. Então, praticamente, quando a gente olha para essa imagem aqui, qualquer uma dessas pessoas poderia ser brasileiro, literalmente, né? Mas o que é importante hoje, que eu quero que vocês se lembrem, primeiro, países mais populosos do mundo, né? Nós já atualizamos, só um minutinho, nós já atualizamos essa lista, nós descobrimos que hoje a gente tem o Paquistão e a Nigéria aí também dentro desse ranking, né? Inclusive à frente do Brasil, ou seja, o Brasil vem perdendo colocação nos países mais populosos do mundo, porque, como nós estudamos ano passado, as políticas de controle de natalidade vêm funcionando aqui no Brasil e a cada ano que passa o nosso crescimento vegetativo ele diminui, né? Então, o Brasil hoje é um país que está crescendo muito lentamente, enquanto outros países do mundo acabam crescendo, como, por exemplo, a Nigéria, o Paquistão, a Indonésia, a China, a Índia, os Estados Unidos, acabam crescendo num ritmo um pouco mais acelerado. Deixa eu diminuir aqui a imagem para a gente chegar. Pronto, eu já vou passar para essa parte da densidade demográfica no mundo, que é uma das partes mais importantes. Então, primeiro, pensar o que é a densidade demográfica. A densidade demográfica nada mais é do que um cálculo que nós fazemos, onde pegamos o número total de habitantes de determinado país e dividimos pela extensão territorial desse país. E aí a gente vai encontrar o quê? Habitantes por quilômetros quadrados. É uma maneira da gente tentar entender como que as populações elas estão distribuídas dentro do território, se há uma concentração, uma aglomeração grande de pessoas ou se não. Então, esse mapa aqui, que é um mapa que também nós interpretamos em sala, um mapa coroplético, vai mostrar as áreas, digamos assim, de calor. A gente percebe que tem alguns pontos que estão bem quentes, são pontos onde a gente tem aqui uma concentração dessas cores mais quentes, como na Europa, aqui na Índia, na China, essa região do Sudeste Asiático, né, essa região aqui do Oeste da África, Nigéria, que nós vimos que está ali, né, se eu não me engano, na quinta colocação do país mais populoso do mundo hoje. A gente percebe que aqui na costa dos Estados Unidos, no México, também tem uma concentração de pessoas, uma concentração importante, e no litoral do Brasil. Né? E aí resta a gente tentar entender por que é que isso acontece, porque alguns lugares do mundo têm pouco nascimento e outros lugares têm muito, né? Porque alguns lugares do mundo vão ter uma densidade demográfica mais baixa e outros lugares uma densidade demográfica mais alta. Então tem vários fatores que vão estar aí associados. Primeiro, o tamanho dos territórios, né? Por exemplo, a Europa, nós estamos falando de países pequenos. A Europa inteira é menor do que o Brasil e a gente está falando de um continente, né? Então, assim, tirando a parte da Ásia, claro, né? Estou falando só aqui dos países menores aqui do oeste da Europa. Então, esses países, por serem menores, por terem uma extensão territorial muito menor do que outros, claro, quando a gente for fazer a conta, né, da proporção de pessoas por habitante, ou desculpe, de pessoas por quilômetro quadrado, a gente vai ter um número bastante elevado. Isso aqui no caso da Europa. No caso da Índia, da China, dos países do Sudeste Asiático, a gente já vai ter, de fato, uma concentração muito grande de pessoas, né? Países com bilhões de habitantes. E por que existem bilhões de habitantes nesses países? Por vários motivos, né? Mas um deles é por conta de um crescimento acelerado e sem planejamento, né? Que vai acontecer aí nesses países que a gente até outro dia estava considerando como países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo.
Então, por que que as populações elas crescem de forma exorbitante? Porque, primeiro, você começa a ter um polo de atração muito grande nesses lugares, né? As pessoas começam a querer ir para lá. Além disso, essas pessoas não vão ter ali uma infraestrutura, um acesso a serviços básicos de saúde, educação, de emprego, vão acabar tendo uma qualidade de vida um pouco mais precária e isso vai facilitar o aumento da natalidade. Né? Se, por exemplo, aqui no Brasil, a gente conseguiu diminuir as taxas de natalidade investindo em políticas de controle de natalidade, nos lugares onde não houverem essas políticas, onde não há essa infraestrutura básica, principalmente de acesso à saúde, a gente vai ter uma explosão demográfica. Né? E é o que acontece lá, é também o que vem acontecendo hoje aqui no oeste da África. E aqui no litoral do Brasil, a gente percebe que há uma concentração, né, importante, muito embora a gente saiba que aqui no Brasil tem uma população muito grande, como o nosso território também é muito extenso, a nossa densidade demográfica acaba ficando bem baixa. Mas não dá para deixarmos de notar como a concentração no litoral ela é diferente do interior. Né? Então, temos regiões aqui no interior do Brasil que são praticamente brancas, né? Opacas. E aí, aqui tem duas explicações principais. Primeiro, porque historicamente a ocupação do Brasil se deu no litoral, né? Se deu no bioma da Mata Atlântica e se dá até hoje. E segundo, porque a gente está falando aqui principalmente da região da Amazônia, né? Que é uma região de floresta. Então, para que as sociedades consigam modificar aquele espaço a ponto de urbanizá-lo, a ponto de levar industrialização, de levar mais pessoas, de ser um polo atrativo, isso vai demorar um pouco mais e tomara que não aconteça, né? A gente espera que continue realmente assim branquinho, sem muita gente, para que não desmatem lá a nossa floresta. Mas aí o elemento natural ele acaba sendo um fator limitante. Da mesma forma como a gente tem aqui, ó, essa região do deserto do Saara, completamente clara. Essa região aqui da Ásia, ou essa região desértica na China, a Ásia porque vai estar num clima bastante gelado, aqui na China uma área bastante desértica, no Canadá também uma área desértica bastante congelada, Oceania a gente tem um grande deserto, né, deserto da Austrália, os elementos naturais eles acabam também servindo de grandes barreiras para a concentração, né, para a ocupação e para a concentração humana nesses lugares. Outra coisa boa não, gente. Outra coisa importante para a gente pensar sobre esse assunto, eu vou pular aqui um pouquinho para frente, para a gente ver os índices que nós vamos trabalhar. Espera aí, deixa eu ver onde é que está. Alguns índices importantes para a gente avaliar a qualidade de vida dessas populações. Né? Aqui não é isso que eu quero, vamos lá. Espera aí. Estou andando aqui para frente, nada de chegar o IDH. Ah, chegou o IDH, pronto. Vamos falar sobre o IDH, dei esse pulo, porque é o que vai cair na prova para vocês. Depois vamos voltar, vamos falar sobre as pirâmides etárias, né, que já falamos, na verdade, bastante no ano passado. Vamos falar um pouco mais sobre as taxas de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, dentre outras coisas. Mas hoje eu quero que a gente pense um pouco aí sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um grande índice geral que vai nos ajudar a medir a qualidade de vida. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano leva em consideração 3 critérios: a expectativa de vida ao nascer, o grau de escolaridade e o PIB per capita. Né? Então, nós vamos somar, nós vamos calcular, com base em alguns parâmetros, todos esses elementos e vamos chegar a um número de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida e quanto mais próximo de 0, menor a qualidade de vida. Hoje não, vamos ver, em 2017, o país com a melhor qualidade de vida era a Noruega, com 0,953. Né? E se vocês observarem, a maioria desses países que estão aqui no topo são europeus. Né? Tirando a Austrália, que está lá na Oceania, todos são europeus. Depois a gente tem os Estados Unidos, já em 13º colocado. E aí, mais para baixo, a gente vai encontrar os Emirados Árabes Unidos, vai ser o único país ali daquela região do Oriente Médio,
o Chile e a Argentina, que serão aí os únicos países também da América do Sul a fazerem parte do ranking de IDH muito elevado do mundo. Os demais, né, por exemplo, o Brasil, ele tá enquadrado aqui no IDH elevado, juntamente com Cuba, China e Paraguai. Médio, nós temos a África do Sul. Peraí, só um minutinho. Médio, nós temos a África do Sul e a Índia. E baixo, Ilhas Salomão, Haiti, Serra Leoa e Níger. E aí observem como, da mesma forma como os primeiros estão mais associados aos países europeus, os últimos vão estar mais associados ao continente africano. Tá? Então, infelizmente, dos 54 países que nós temos no continente africano, boa parte deles tem aí um índice de IDH baixo. E a gente precisa entender por que é que isso está acontecendo, mas não faremos isso hoje, porque isso é apenas uma revisão. E na próxima aula, né, após corrigirmos aí a avaliação, entraremos nesse assunto de cabeça, ok? Então, um beijo. Qualquer dúvida é só me chamar no isabelamachado.prof@gmail.com ou colocar aqui nos comentários e até mais.